Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna e estamos no capítulo 11, que será dividido em 3 partes. Já estudamos a primeira parte e hoje vamos à segunda parte, que é o capítulo Amigos Novos. E Thelma vai nos dizer um pouquinho o que nós vimos na semana anterior. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia, graças a Deus, esperando que os nossos amigos estejam bem e que estejam participando aí das nossas lives, né? Conhecendo melhor agora esses companheiros que começamos a conhecer no programa passado, né? Nós vimos aí que eles finalmente chegaram lá, aquela cidade do interior, aonde vão dar assistência espiritual ao irmão que está desencarnando. Nesse caso, o primeiro que nós vimos foi Dimas, né? Que foi um trabalhador, um médium atuante, né? Que atendia, dedicado ali aos atendimentos, naturalmente, dentro do trabalho mediúnico, os passes e tudo mais. Ele está enfrentando um quadro de cirrose, né? Muito grave e está nos momentos finais da sua desencarnação. E quando a equipe de André chega ali no ambiente, ele percebe, né? E está em sintonia com os companheiros, e eles, quando deixam Dimas, eles percebem que outros amigos do plano espiritual se aproximam ali do ambiente, certamente atraído pelas preces, né, que Dimas está elevando seu pensamento, e tudo está sendo organizado ali para a desencarnação de Dimas. E um detalhe interessante é que a gente fica sabendo no final desse relato, que eles vão se reunir à noite, né, na casa transitória, onde esses 5 companheiros que vão ser desligados do corpo vão se reunir ali, sabendo de tudo, tendo as suas orientações, né, diante de tudo que vai ocorrer com cada um deles. Então, é um capítulo muito bonito, né, que a gente vai continuar agora com a Márcia. Ela vai nos trazer agora a continuação desse capítulo. Não é isso, Márcia? É isso aí, né? Vamos lá, então, continuar conhecendo agora os outros, né? Conhecemos o Dimas, como a Thelma falou, e agora eles estavam numa cidadezinha do interior, e agora eles chegaram no Rio de Janeiro, vão visitar uma casa na cidade do Rio de Janeiro. Então, poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. Serras e vales, rios e arroios marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol. Falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Pensamentos de louvor ao eterno Pai felicitavam-me o espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência em bairro menos populoso e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Um cavalheiro na idade madura, deitado num pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada. Sustentava comovente palestra dirigindo-se a 2 pequeninos, aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças, o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. Olha que cena comovedora, né? O paizinho sentadinho, uma tuberculose já avançada, sabe? Ainda mais isso, nós estamos falando, esse livro foi escrito na década de 1940 e pouco, né? Então, há quanto tempo, e por muito tempo, a tuberculose não teve cura, e essas questões, né? Então, ali nós estávamos com esse paizinho já bem se preparando para desencarnar, e estava ali fortalecendo os seus filhinhos, fazendo com que, tentando fazer, nós vamos ver adiante o diálogo, que essas crianças entendessem a situação, né? E se preparassem para a situação, né, Thelma? É verdade, uma cena comovente, né? A tuberculose, muitas pessoas desencarnaram de tuberculose, né? Nessas décadas
aí. Porque hoje a tuberculose é tratada, né? As pessoas têm óbitos, né? Mas é bem menor a quantidade do que aquela época. Então, a cena que realmente a gente que sabe que a pessoa vai desencarnar mesmo, né, diante dos filhos, a gente não sabe ainda se é filhos ou netos, mas, de qualquer forma, nos inspira essa emoção, né? Então vamos nós. O próprio Jerônimo parou ao ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. É o paizinho, ele fala: papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Falou o filhinho mais velho. Aí ele fala: não, Carlindo, ninguém desaparece para sempre. E é por isso que eu desejo aconselhá-los como pai que sou. E fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não vou me demorar a partir. Para onde, papai? Falou o menorzinho, né? Para um mundo melhor que este, para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Acho que a gente podia continuar, né, Thelma? Vamos lá. Esforçou-se o paizinho, né, de modo visível para dominar-se e prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará, substituindo-me, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, eu ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo, assim imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo, e eu estarei com vocês, mas sem que me vejam. E aí sorriu conformado e ajuntou: possivelmente seremos até mais felizes. Há muitos dias pretendo falar-lhes como agora, para que fiquem certos do meu amor constante. Logo após meu afastamento, sei de antemão que muita gente procurará desanimá-los. Dir-se-á que me afastei para nunca mais voltar, que a sepultura me aniquilou. Entretanto, eu previno a vocês que isso não é verdade. Viveremos sempre a amar-nos-emos, viveremos sempre e vamos nos amar sempre uns aos outros, e cada vez mais. Então, aqui ele está tentando fortalecer os filhinhos, né? Prepara 6 e 8 anos ainda com a compreensão difícil desse momento, de por que a gente tem que se separar do papai da gente, né? Então, ele está querendo dizer para eles: olha, ninguém morre, eu só vou ter um outro corpo, mas eu vou estar perto de vocês. Em que pese vocês não vão conseguir me ver, mas eu vou ajudar a cuidar de vocês, né? Essa coisa da conversa sobre a morte com as nossas crianças é muito, muito importante, né? Porque geralmente nós omitimos essas situações de doença, de dor, de ausência, né, que vai ocorrer, e isso pode causar uma certa uma falta de entendimento e aquela criança ficar na expectativa durante toda a sua vida que aquele pai, aquela mãe vai voltar, né? Ou que então a gente tem que ser muito claro nesse momento. A gente sabe que as crianças entendem muito bem, né, o que nós estamos falando. Isso é uma oportunidade, né, para nós refletirmos nessa questão. É um assunto difícil, mas as crianças entendem, sim, isso é muito importante, né? Nós irmos preparando esse campo, né, para que haja primeiro, a crença na imortalidade, né, desde pequenininho, isso aí é muito importante, né? Isso desenvolve em nós uma fé, né, no futuro. Isso dito pelo próprio Kardec, né, lá no Evangelho. Então, esse conhecimento ele é muito importante. E não termos medo, né, por sermos ali uma criança, mas é o espírito velho. Né? É um espírito velho. O espírito então, já teve outras experiências. A gente tem que falar com carinho, com palavras simples, mas você vê aqui esse diálogo muito adequado, né?
E ainda mais sendo falado pelo próprio desencarnante, né? Isso dá um conforto maior. É triste, mas dá um conforto. Eu acho que a gente tem livros, né, aquele Educação para a Morte e outros. A gente tinha que ter uma relação mais tranquila com a desencarnação, né? Sim. Mas para a gente ainda é muito difícil tudo isso. Ainda mais também para quem está indo, né? Imagina um paizinho com filhos de 6 e 8 anos, vai deixar a companheira e essas crianças pequenas. Não deve ser fácil. Não é fácil, não é fácil, mas é possível, né? E até mesmo essa nossa preparação, como você está falando aí, né? É um retorno ao mundo espiritual. Nós não somos daqui. É importante nós entendermos isso, né? Nós somos espíritos. Tanto os espíritos quanto desencarnados, quanto os encarnados, nós somos espíritos que estamos em trânsito ou estamos já habitando o mundo espiritual. Então, a gente tem que saber que a nossa pátria verdadeira é o mundo espiritual. E é isso que vai dar essa tranquilidade no momento da morte, porque a morte é, para muitos de nós ainda, apavorante, é um momento de dor, é um momento que dilacera o nosso coração. E quando nós vamos fazendo essa educação para a morte, conforme você mesma está falando, né? A gente vai vendo que isso vai se tornando uma coisa não familiar, mas uma coisa compreensível. Um pouco mais compreensível, um pouco mais natural, né? Natural, né? Muito bonito esse exemplo aqui. Vamos nós. E aí o André Luiz diz que ele reparou que o paizinho doente sentia intenso desejo de fazer carinho nas crianças, mas ele ficou controlado com a ameaça de poder contaminá-los com a tuberculose, né? Então ele não encostava as mãos nas crianças. Os meninos enxugavam as lágrimas discretas e, depois de longa pausa, tornou o enfermo, dirigindo-se ao filho mais velho. Diga-me, Carlindo, você acredita que seu pai venha a desaparecer? Admite, porventura, que nosso amor e nossa união em casa, que nosso carinho e entendimento sejam apenas cinza e mais nada? Aí o pequeno dominou-se a fim de parecer valente e respondeu: eu acredito, como o senhor, que a morte não existe. E aí o pai fala: quando eu partir, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, o papai estará mais corajoso e confiante e restaurará em pouco tempo as energias. E é isso mesmo, né? Porque quando a gente fica aqui, quando alguém parte, algum querido nosso, ao nosso coração, e a gente entra nesse processo de muito sofrimento, de muito pesar, de às vezes até de muita revolta por aquela desencarnação, esse nosso ente querido que foi, ele sente tudo isso lá. Com certeza. E ele sofre também com o nosso sofrimento. Então, quando ele está dizendo aqui, se vocês demonstrarem coragem e confiança em Deus, logo, logo ele também vai estar mais corajoso e mais confiante e vai poder restaurar suas forças. Então, nós aqui temos um papel fundamental na hora que temos um ente querido nosso que desencarna, porque nós vamos sentir saudade, vai doer, tudo isso, mas que a gente coloque sentimentos de gratidão, de carinho, de enviar uma flor, né, um abraço acolhedor, para que ele possa ir pedindo que ele tenha força e coragem para seguir a sua jornada. É verdade. Essa coisa que você falou aí, que o espírito, quando parte, ele também sente dor, né? Ele também sente a saudade, ele também fica triste, né? Por aquela presença que não vai existir da mesma forma, mas através dessa conversa amorosa com os nossos pequenos e até mesmo com os nossos entes queridos, porque independente da idade, né? Nós não entendemos a morte dessa forma, né? Então, o espírito não deixa de existir, porque a morte só mata o corpo, né? Isso é muito lindo, um trecho bem, bem bonito para nós termos como referência para elucidar os nossos entes queridos sobre a morte, né?
Isso aí. Então houve comovente intervalo que o Jerônimo não desejou quebrar, tal a significação moral da cena cariciosa. De olhos fixos nos rapazinhos, o paizinho passou a considerar. Vai para 3 anos, instituímos nosso culto doméstico do Evangelho de Jesus. E vocês sabem hoje que o nosso mestre não morreu. Levado ao suplício e à morte, voltou do sepulcro para orientar os amigos e os continuadores. Ele, pois, nos auxiliará para que prossigamos unidos. Quando eu fizer a viagem de renovação, tenham calma e otimismo. Não chorem nem desfaleçam. Com lágrimas não serão úteis à mamãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia para sermos filhos fiéis ao seu divino amor. Nesse instante apareceu a dona da casa, impondo modificações à palestra. Jerônimo, então, valeu-se da circunstância para ir falando, né? Mas aqui a gente vê, né, que ele está ali fortalecendo. Mas também a gente sabe que chorar é permitido, né, Thelma? A gente só não pode entrar no desespero. O desespero, né? É isso mesmo, porque o esclarecimento, o esclarecimento que a doutrina espírita nos passa, né, a respeito da morte, ele não nos isenta dessa dor, né? Porque o que ele nos faz compreender é que nós não devemos ficar desesperados, mas as lágrimas vão surgir, né? E a gente deve chorar se tiver vontade, né? Mas sempre com essa esperança, com essa confiança em Deus. Achei lindo esse pedaço, que Deus espera que sejamos alegres na luta de cada dia, para sermos filhos fiéis. Então, é na luta que nós vamos, olha o testemunho aí, né? Que nós vamos demonstrar esse aprendizado que nós recebemos com o consolo e o esclarecimento da doutrina espírita, né? Muito bonito. Exatamente. Porque cada um tem que viver o seu luto, né? Sim, mas só que luto esse luto tem um prazo, ele só não pode ser ad eterno, né? E outra coisa importante, né, que esse luto para cada um tem um tempo, né? Tem pessoas que demoram a entender, outros compreendem mais fácil, com maior facilidade, outros choram mesmo com essa falta, essa ausência, porque a ausência dói, né? Nós não visualizarmos aquele ente querido ocupando aquele espaço que ele sempre ocupou, é uma dor, mas com certeza a gente não pode pular esse trecho do luto, né? Cada um tem o seu tempo. Porque as consequências depois não serão boas. Né? Não serão boas, isso mesmo. Então vamos. Bom, aí o Jerônimo vai explicar. Nosso amigo Fábio, que é o paizinho doente, em véspera da libertação, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem. Não é um médium com tarefa na concepção vulgar do termo, quer dizer, ele não é um médium ostensivo de dar comunicações. É, porém, um homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. Em razão disso, desde a juventude, tornou-se um excelente ministrador de energias magnéticas, colaborando conosco em relevantes serviços de assistência oculta. Vários mentores de nossa colônia têm em alta conta o seu concurso. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma e formou-se na academia do esforço próprio a fim de ser-nos útil. Livre de sectarismo, indene a paixões e amantes do dever, nosso irmão Fábio constituiu desde os primeiros dias de matrimônio o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa, os filhinhos e outros familiares no esclarecimento de problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Em virtude da perseverança no bem que se lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. Soube viver bem para bem morrer. Então, o que a gente percebe aqui é que o Fábio era o
doador de fluidos, que a espiritualidade aproveitava bastante essas energias magnéticas, né? E pelo que ele diz aqui, né, ele é uma pessoa livre de sectarismo, provavelmente não ligada a um credo específico, mas que ajudava bastante, sendo desde a juventude, olha, tornou-se um excelente ministrador de energias magnéticas. Provavelmente também, se era espírita, aplicava passes, não é? Então, a gente aqui não esclarece exatamente, mas era uma pessoa que praticava o bem e que ajudava bem a espiritualidade amiga, e mais preparando sempre a esposa e os filhinhos nesse culto doméstico, como ele falou, do estudo do Evangelho. Isso me chamou muito a atenção, esse culto, né, no doméstico, no lar, né? A gente sabe que quando a gente tem o culto no lar, ele nos traz uma psicosfera muito positiva para o lar, para nós, né? Nos equilibrando o ambiente, trazendo esse teor espiritual para dentro do nosso lar. São energias magnéticas que saneiam a nossa casa, né? E que trazem e nós também oferecemos essa colaboração espiritual. Eu me lembrei aqui, enquanto você falava, da casa de Dona Isabel, lá no livro Os Mensageiros, né? Isso. E era um ambiente muito... Uma casa bem humilde, muito simples. Uma casa humilde, né? Uma mulher que lutava com os seus filhinhos, porque ela fica viúva e passa até necessidades financeiras, né? Carência de alimento no lar, mas tudo era chegado ali para ela, mantendo as necessidades de primeira ordem, e ela conseguia, através do culto no lar, ter essa assistência espiritual constante. Então, é um exemplo para nós, quando nós temos esse culto no lar, como ele falou aqui no outro slide, há 3 anos que ele mantém essa sintonia. Então, o culto no lar, tanto para nós espíritas, quanto também os evangélicos costumam fazer essa ambiência em casa, né? Eu não sei se é ele ou outro companheiro que ele tem eu acho que é evangélico, né? Mas a gente vê aqui no caso dele... É a senhora que nós vamos ver ainda. Então, ela também traz a experiência de ser uma evangélica que tem essa ligação espiritual. O importante não é a religião que nós escolhemos, é a sintonia que nós vamos formando, né, nessa egrégora que nos acompanha, que nos assiste, que nos dá essa força e essa organização doméstica que é conquistada com esses hábitos salutares, né? Achei muito bonito isso, né? Então, ele é reconhecido aqui pelos amigos espirituais, o Alexandre está falando, né? Que o culto doméstico da fé viva, preparando a esposa e os filhinhos no esclarecimento ali dos problemas essenciais, né? Compreendendo essa vida imortal. A gente vê aí que os filhinhos já entendiam, né? Eu acredito como você, papai, que ninguém morre, né? Então, isso é muito bonito. Continuando, André fala que ele aproximou-se do enfermo, né, olhando a situação orgânica dele, como é que estava o corpo físico dele. A tuberculose minara-lhe os pulmões, impressionando-me as formações cavitárias e outros sintomas clássicos da terrível moléstia. Fábio, a rigor, não precisava de apoio à fé que nutria. Revelava-se tranquilo e confiante, embora o abatimento natural em seu estado, ia ensinando aos seus inesquecíveis lições de coragem e valor moral. Vamo-nos, chamou-nos a assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instante, Jerônimo conduzia-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. Então, ele já sai ainda no Rio de Janeiro, vão agora para um outro apartamento, né?
já de mais elegância, né? Um apartamento mais confortável. Vamos ver para onde eles vão, né, Thelma? Isso, eles estavam numa casinha simples, num ambiente simples. Isso. Então, no leito, permanecia a respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-no atenciosas duas senhoras ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, falou o Jerônimo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes, olha só. Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. Então a gente vê aqui que eles estão atendendo espíritas, essa senhora que tinha uma condição material mais privilegiada, mas era protestante, mas se consagrou, olha, à educação das crianças e de juventude. Evangelizadora, né? Exatamente. Então, a gente, às vezes, tem assim o descuido de achar, né, que os nossos irmãos de outras vertentes religiosas não têm a atenção dos amigos espirituais. Olha aí, né, ele está falando que inúmeros admiradores do mundo espiritual, né, fazem parte aí dessa esfera do Evangelho, no caso aí dela, né? Nesse trabalho. No caso, ela era uma evangelizadora, ela lidava com jovens, com crianças, e era digamos, uma crente, né, da igreja presbiteriana, né? Então, a gente vê que, independente do credo daquela religião, quem deu os nomes às religiões foram os homens, né? Jesus não teve uma religião. A religião de Jesus era o amor e a caridade, né? Então, a gente vê que isso é o caminho de todos nós, né? Quem realmente pratica os ensinamentos do Cristo podem ser qualquer um de nós, e estamos tendo essa atenção, né, do mundo espiritual. Isso aí. Bom, e aí vamos lá, né? O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia. Desejo meditar um pouco. Oh, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. E aí ela fala para a filha: a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Então, suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou à mãe. Então, ela quer aqui um conforto, né? E aí procura a palavra do Senhor, como ela diz, né? A Bíblia. A exemplo de Zenóbia, né, que naquele momento de gratidão a Deus, ela também leu o Salmo 104, né? Então, a gente pode encontrar reconforto em qualquer local que seja ali. Quanta coisa nós aprendemos. E então, a gente vê aí o atendimento, né, a assistência espiritual em qualquer um desses caminhos que nós escolhemos. A respeitável anciã assumiu a adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-o a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação.
patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente em voz alta. Terminando, exclamou comovidamente: Agradeço ao nosso Divino Mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Que assim seja. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Bonitinho, né, Thelma? Muito aí falando bonito. da ressurreição de Lázaro, quer dizer, tipo, fortalecendo ela para sabendo, olha, a nossa vida continua, né? A nossa vida continua. Porque a gente vê aqui essa certeza que a imortalidade da alma nos dá, né? Quando a gente entende que a vida continua, é bem melhor, né, do que nós ficarmos naquela escuridão do entendimento, pensando que a vida termina com a morte. Então, isso é muito consolador, né? E ela fala aqui da ressurreição de Lázaro, né? Jesus chega ali naquele momento e diz para ele: levanta-te, né? Exatamente. E dando a certeza de que a vida continua. Isso é muito bonito mesmo. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nós riu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que faz jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Então, aqui, olha, tem pedidos para que ela fique, e a gente vai ver que são para resoluções de questões materiais até, né? Então, nada é tão absoluto, né, Thelma? Até nesses momentos, né, a gente temos surpresas que a gente não pode cogitar, né? Mas tudo está sendo acompanhado aí e pelos companheiros que estão ali. Essa companhia dos amigos espirituais nesses momentos é surpreendente, né? Muito bom mesmo. E aí vai ser pedido que ela fique mais alguns meses. Vamos ler agora o último para ver o que será, né? Teremos prazer em todo o serviço fraterno, falou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. Então, agora aqui nós vamos conhecer o nosso quarto, no próximo episódio, né, no nosso próximo encontro, o quarto desencarnante. Nós já conhecemos, né, o Dimas, já conhecemos o Fábio, agora a dona, me esqueci agora o nome dela, Thelma. E agora vamos conhecer na última parte, quem é esse quarto e o quinto, né? Os quarto e o quinto desencarnantes. Aqui nós já chamamos a atenção desse corredor aí, né, dessas salas movimentadas com os amigos espirituais, com os amigos encarnados, né? Então a gente vê aí que é um ambiente de trabalho nos dois planos, né? Como eles, né, existem outros espíritos que estão ali
dando acompanhamento, fazendo acompanhamento de outros casos, né? É muito especial esse ambiente de hospital, né? E é lotado desses espíritos que ajudam, né? Pois é, pois é. Então é isso, meus amigos. Aqui nós terminamos, né, essa parte 2, né? E a gente, então, no próxima semana, nós vamos conhecer o outro caso, mais um, né? São 5. Mais 2, né? São 5. Nós já conhecemos Faltam 3, 2. vamos conhecer mais 2. Então, que fiquem todos com Deus, né? E até a semana que vem, né, Thelma? Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Estejam conosco. Um grande beijo no coração de todos. Até lá, Márcia. Fica com Deus. Tchau, tchau.